Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Êxito no Brasil. Estou aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 12 de outubro, nós faremos a leitura no livro de Neemias, do capítulo 7 ao 9. Então, vamos para a leitura. Neemias, capítulo 7. Depois que os muros foram reconstruídos, os portões assentados e os guardas, os cantores e os levitas designados, nomeei meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, para administrar Jerusalém. Ananias era honesto e temia Deus mais que qualquer outra pessoa. Dei a seguinte ordem: não abram os portões de Jerusalém antes do nascer do sol e tranquem os portões com as barras de segurança antes que os guardas se retirarem. Antes de os guardas se retirarem. Escolham guardas entre os cidadãos de Jerusalém e encarreguem-nos da segurança no trecho que fica diante da casa deles. A cidade era grande e espaçosa, mas a população ainda era pouco numerosa e muitas casas continuavam em ruínas. Deus pôs em meu coração reunir os nobres, os oficiais e toda a população para que todos fossem registrados. Encontrei os registros genealógicos dos que retornaram do exílio com o primeiro grupo. Estes são os nomes que constavam deles. Esses são os habitantes da província que retornaram do cativeiro, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativos. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade de origem. Voltaram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel por famílias de origem: Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ara, 652. Paate-Moabe, descendentes de Jesu e Joabe, 2.818. Elão, 1.254. Zatu, 845. Zacai, 760. Binuí, 648. Bebai, 628. Asgade, 2.322. Adonicão, 667. Bigvai, 2.067. Adim, 655. Ater, descendentes de Ezequias, 98. Azum, 328. Bezai, 324. Arife, 112. Gibeon, 95. Os israelitas identificados por lugar de origem: Belém e Netofate, 188. Anatote, 128. Bet-Asmavete, 42. Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621. Miquimás, 122. Betel e Ai, 123. O outro Nebo, 52. O outro Elão, 1.254. Arim, 320. Jericó, 345. Lode, Adi e Ono, 721. Senaá, 3.930. E das famílias dos sacerdotes: Gedaías, descendentes de Jesua, 973. Imer, 1.052. Pazur, 1.247. Arim, 1.017. As famílias dos levitas: Jesua, descendente de Camidiel e de Odevá, 74. Os cantores: os descendentes de Asaf, 148. As famílias dos guardas: Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. As famílias dos servidores do templo: Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agabá, Salmai, Anã, Gideu, Gaar, Reaías, Gezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazeia, Bezai, Meunim, Nefuzim,
Baquebuque, Acufa, Harur, Beslit, Meida, Arza, Barcos, Císera, Tamá, Nesias e Atifa. As famílias dos servidores de Salomão: Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gideu, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Os servidores do templo e os servos de Salomão, 392. Estes são os que vieram de Teumelá, Teuarsa, Querube, Amon e Imer. Eles não conseguiram provar que eram israelitas. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. O mesmo aconteceu com essas famílias de sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acos, Barzilai, que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e era chamado por esse nome. Eles procuraram os registros da família, mas não encontraram. Por isso foram impedidos de exercer a função de sacerdote e considerados ritualmente impuros. O governador determinou que eles não poderiam comer do alimento sagrado até que um dos sacerdotes definisse a situação deles por meio do Urim e do Tumim. O total dos que voltaram do exílio foi 42.360, sem contar os escravos, que totalizavam 7.337. Também havia 245 cantores e cantoras, que possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias entregaram ofertas voluntárias para a obra. O governador deu ao tesouro 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestimentas para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram para o tesouro uma oferta de 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a obra. O restante do povo contribuiu com 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata, 67 vestimentas para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os guardas, os cantores, os servidores do templo, com alguns outros e com o restante do povo de Israel, encontraram lugar para morar em suas cidades de origem. Neemias capítulo 8. Por volta do 7º mês, quando todos os israelitas haviam se instalado em suas cidades, o povo se reuniu na praça em frente da porta das águas e pediu que o escriba Esdras trouxesse o livro da revelação de Moisés, que o Eterno tinha dado a Israel. Então, o sacerdote Esdras trouxe o livro para a congregação, formada por homens e mulheres, todos capazes de entender o seu conteúdo. Isso aconteceu no 1º dia do 7º mês, e ele leu a revelação de frente para a praça que ficava diante da porta das águas, desde cedo até o meio-dia, na presença de homens e mulheres e de todos os que conseguiam entender a leitura. Todos ouviam atentamente o que dizia o livro da revelação. O escriba Esdras estava sobre uma plataforma de madeira construída especialmente para a ocasião. Do seu lado direito estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maazeias. Do lado esquerdo estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro. Todos os olhares estavam voltados para ele, que estava de pé sobre a plataforma. E quando ele abriu o livro, todos ficaram de pé. Esdras louvou ao Eterno, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém. Amém. Em seguida, prostraram-se com o rosto em terra em adoração ao Eterno. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías explicavam a revelação, enquanto o povo de pé ouvia com toda a reverência. Eles liam pausadamente o livro da revelação de Deus, para que o povo pudesse entendê-lo, e em seguida explicavam o que haviam lido.
Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram: Esse dia é consagrado ao Eterno, o seu Deus. Não chorem, nem fiquem abatidos. Porque todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da revelação. Disseram ainda: Voltem para casa e preparem uma festa, um banquete com muita comida e bebida. Repartam a comida com os que não têm, pois esse dia é consagrado ao Eterno. Não fiquem entristecidos, a alegria do Eterno fortalecerá vocês. Os levitas continuaram a tranquilizar o povo. Sosseguem, esse dia é consagrado, não fiquem tristes. Então o povo partiu e preparou uma festa. Eles comeram e beberam com muita alegria, até mesmo os pobres. Eles tinham entendido o que havia sido lido para eles. No segundo dia do mês, os chefes das famílias de todo o povo, o sacerdote e os levitas, reuniram-se em torno do escriba Esdras para estudar mais profundamente as palavras da revelação. Descobriram na revelação que o Eterno havia ordenado, por meio de Moisés, que o povo de Israel deveria permanecer em cabanas durante as festividades do 7º mês. Então baixaram um decreto e divulgaram entre todas as cidades e em Jerusalém: Subam as colinas e tragam ramos de oliveira, pinheiros, murtas, palmeiras e qualquer árvore de galhos cheios de folhas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu, trouxe os ramos e fez cabanas sobre o telhado e no quintal das casas, no pátio do templo de Deus, na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. Toda a congregação que havia retornado do exílio fez cabanas e permaneceu nelas. O povo de Israel não fazia isso desde o tempo de Josué, filho de Num. Foi um dia maravilhoso. A alegria era geral. Todos os dias, desde o primeiro até o último, Esdras lia o livro da revelação de Deus. Celebraram a festa durante 7 dias. No 8º, reuniram solenemente a assembleia conforme o decreto. Neemias capítulo 9. No dia 24 do mês, o povo de Israel reuniu-se para um jejum, todos vestidos com panos de saco e com terra no rosto, como sinal de arrependimento. Os israelitas romperam todo relacionamento com os estrangeiros. De pé, confessaram seus pecados e os erros de seus antepassados. Enquanto estavam de pé, leram o livro da revelação do Eterno, seu Deus, durante 3 horas. Depois, durante outras 3 horas, fizeram confissões e adoraram a Deus. Um grupo de levitas formado por Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, pôs-se de pé na plataforma e orou em voz alta ao Eterno, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asibneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías convidaram o povo: levantem-se, louvem ao Eterno, o seu Deus, para sempre. Bendito seja o teu nome, o teu glorioso nome, superando toda a bênção e todo louvor. Tu és o único, ó Eterno, somente tu fizeste os céus dos céus e todos os seres celestiais, a terra e tudo que nela há, os oceanos e tudo que neles existe, e preservas a vida de todos, os seres celestiais te adoram. Tu és, ó Eterno, o Deus que escolheu a Abraão, que o tirou de Ur dos Caldeus e trocou seu nome para Abraão. Achaste nele sinceridade e lealdade e fizeste uma aliança com ele. Também a promessa de dar a ele a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, de entregá-la aos seus descendentes, e cumpriste a tua promessa, pois és justo. Tu
Atentaste para as angústias dos nossos antepassados no Egito. Ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho. Surpreendeste o faraó, seus oficiais e todo o povo daquela terra com milagres e maravilhas. Sábias da arrogante provocação dos egípcios contra o teu povo, e engrandeceste o teu nome, que continua assim até hoje. Abriste o mar diante deles, e eles o atravessaram sem molhar os pés. Destruíste os perseguidores que morreram do fundo do mar. Eles afundaram como uma pedra jogada no mar turbulento. Durante o dia, tu os guiastes com uma coluna de nuvem, e durante a noite com uma coluna de fogo. Para mostrar o caminho que deveria seguir, desceste sobre o monte Sinai, dos céus falaste com eles. Deste a eles instruções sobre como viver. Ensinamentos verdadeiros, regras e mandamentos justos. Ensinaste o teu povo a guardar os teus sábados santos, por meio do teu servo Moisés. Deste a eles mandamentos, regras e instruções. Mandaste pão do céu quando eles estavam com fome. Fizeste sair água das rochas para saciar a sede deles. E os mandaste entrar e possuir a terra que tinhas prometido a eles. Mas nossos antepassados foram arrogantes, por teimosia não obedeceram aos teus mandamentos, fizeram-se surdos, recusaram-se a lembrar os milagres que fizestes diante deles. Tornaram-se obstinados e cismaram em voltar para a escravidão do Egito. Mas tu, sendo Deus perdoador, misericordioso e compassivo, de paciência inacreditável e cheio de amor, não os desamparaste. Mesmo depois de esculpirem um bezerro e de terem dito, este é o Deus de vocês, que os tirou do Egito, e de terem feito coisas piores, tu, por tua grande compaixão, não os abandonaste à própria sorte no deserto. A coluna de nuvem não os deixou. Diariamente ela continuava mostrando o caminho. A coluna de fogo também, à noite, indicava o caminho. Tu concedeste o teu espírito para ensiná-los a viver com sensatez. Nunca deixaste de enviar o maná, e deste a eles água em abundância. Sustentaste o povo 40 anos no deserto, e eles tinham tudo de que precisavam. Suas vestes não envelheceram, seus pés nunca ficaram inchados. Entregaste a eles reinos e povos, repartiste os territórios deles com o teu povo. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Fizeste que se multiplicassem como as estrelas do céu, e os fizestes entrar e possuir a terra, pois havias prometido aos seus antepassados que eles iriam conquistá-la. Eles entraram na terra, tomaram posse dela e fizeram morada ali. Os cananeus que viviam ali renderam-se diante deles. Tu entregaste o teu povo à terra, os reis e o povo deles. Podiam fazer o que quisessem com eles. Eles conquistaram fortalezas e lavouras produtivas. Possuíram casas cheias de bens, cisternas, vinhas, olivais, pomares com muitas árvores. Comeram e se fartaram do melhor da terra. Deleitaram-se em tua grande bondade. Mas eles se rebelaram contra ti, abandonaram as tuas leis e mataram os teus profetas. Os profetas que tentavam conduzi-los de volta para ti, e fizeram coisas ainda piores. Tu os entregaste aos inimigos que os maltrataram. Mesmo assim, no meio da aflição, eles clamaram a ti, e tu os ouvistes dos céus. Por conta da tua imensa compaixão, enviaste libertadores que os salvavam da crueldade dos inimigos. Mas, assim que as coisas melhoravam, voltavam a cometer pecados piores. Então, entregaste aquele povo à própria sorte, aos inimigos que os dominavam. Outra vez eles clamaram, e por tua grande compaixão, tu os ouviste e os livraste. Isso se repetiu várias vezes. Tu os aconselhastes a voltar para a tua revelação, mas eles reagiram com arrogância. Desprezaram teus mandamentos, rejeitaram tuas ordenanças, as palavras que dão vida ao ser humano. Simplesmente viraram as costas, foram intransigentes e não quiseram ouvir.
Por muitos anos foste compreensivo com eles e os advertistes por teu espírito por meio dos teus profetas. Quando se recusavam a ouvir, tu os entregavas aos estrangeiros. Mesmo assim, por causa da tua grande compaixão, não os aniquilaste. Não os abandonaste para sempre, pois tu és um Deus de misericórdia e de compaixão. Agora, nosso Deus, nosso grande Deus, majestoso e temível, fiel, à aliança e compassivo, não desprezes tudo que nós, os nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes e profetas sofreram. Os nossos antepassados e todo o teu povo, desde o tempo dos reis da Assíria até hoje. Tu não és o culpado por tudo que nos sobreveio. Fostes correto em tudo. Nós é que erramos. Nossos reis, príncipes, sacerdotes e antepassados não deram valor à tua revelação. Eles ignoraram teus mandamentos, desprezaram tuas advertências, mesmo quando o reino deles ainda era independente. E desfrutavam a tua generosa bondade, vivendo naquela terra fértil e espaçosa que estendeste diante deles. Eles não te serviram, mas viraram as costas para ti e voltaram a praticar o mal. Por isso estamos aqui outra vez como escravos. Mas esta é a terra que deste aos nossos antepassados, para que pudéssemos desfrutar vida boa. Mas olha agora para nós, não passamos de escravos em nossa terra. A colheita é farta, mas tem de ser entregue aos reis, que nos dominam com tua permissão, por causa dos nossos pecados. Eles agem como se fossem donos da nossa vida e fazem o que bem entendem com o nosso gado. Estamos muito aflitos. Por essa razão, estamos firmando um acordo, selando um documento assinado por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Fique conosco. A paz do Senhor Jesus e até a próxima leitura.